Muito se fala sobre a mulher que quer engravidar, a mulher que é mãe, a maternidade. Muito se fala sobre a mulher que não quer engravidar, que não quer ter filhos durante toda a sua vida. Mas pouco se fala sobre as tentantes, a mulher que quer engravidar e não consegue. O relógio se torna a maior fraqueza dela, aquele tic-tac do tempo passando, ano após ano, e o filho não vem. Pouco se fala do desespero, da tensão, da pressão que deve ser isso. Então eu trouxe hoje vídeos sobre mulheres que querem ser mães e por algum motivo não estão conseguindo. Como se sentem, o que acontece e o que passa na mente delas. Vamos hoje ouvir as mulheres que querem ser mães e por algum motivo não estão conseguindo. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também de entrar nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todo dia, seja stories, seja meu dia a dia. Inclusive, gente, eu fiz o vídeo ontem sobre a Karen Bacchini, né? E ela comentou no meu vídeo, gente. Quem não assistiu, vai no meu vídeo de ontem, que eu falei sobre a Karen. E, gente, meu vídeo é o que menos tem visualização de todo mundo que postou sobre o assunto. A Karen foi no meu vídeo, assistiu o meu vídeo e comentou. E não comentou pouco não, comentou um textão. Então vai no vídeo, galera. Vai no vídeo de ontem que a Karen comentou, socorro. Fiquei até com tremedeira quando eu vi. Então bora lá, vamos pro quadradinho sem enrolação. Eu vi o vídeo primeiro da Carol Moreira, que ela vai contar o relato dela de como tá sendo todo o processo de tentar engravidar e como é frustrante, é frustrante, é uma pressão muito grande. E antes de eu trazer o vídeo dela, eu trouxe outras mulheres, cortes de podcast sobre mulheres tentantes e o que passa na cabeça dessas mulheres. Aqui, por exemplo, o primeiro vídeo que a gente vai ver antes de ver o da Carol é "E agora, mãe?" Ponto de interrogação, podcast, que é um corte que eles fizeram. Então bora lá ver esse pequeno cortezinho. A sua amiga engravida, a sua vizinha, a sua Inimiga? prima, a sua inimiga, todo mundo engravida. A sua amiga que tomava pílula e tia Jill que Sim, pensava que aí era todo assim. mundo. Aí chega as pessoas e falam assim pra você: ai, eu nem queria engravidar É, e consegui putz, usando a pílula. Você fala, poxa, eu fazendo tanto tratamento e não consigo. Então você fica assim, aí aparece todos os chás de bebês da vida pra você ir. Chegou uma época que tinha várias pessoas assim, na minha volta grávida. Eu falava pro meu marido, gente, tenho vontade de chorar. Aí eu falava pra ele, se você quiser ir, porque você tem que ir, você vai. Eu não dou conta. Eu não dou conta de olhar pra uma mulher grávida. E não é por maldade isso. Sim. É porque eu vejo... Eu queria estar, assim, não é inveja, não é nada, mas eu queria estar grávida. Sim. E por que Deus tá fazendo isso comigo? Eu me Oh, meu perguntava, Deus. por que Deus tá fazendo isso comigo? E cada FIV que dava errado, eu falava, não. Buraco abria e eu voltava. Falava, não, eu vou continuar. Eu não ia desistir. Eu tinha na minha cabeça, eu falava pro meu marido assim, ó, se eu chegar e algum médico falar, Eide, não tem jeito de você engravidar, eu ia falar, então tá, eu vou procurar outro médico. Sabe? Porque eu tava decidida que eu Mas queria sempre tem um ser caminho, mãe. Isso é verdade. Quem não desiste, vai conseguir, sempre. Acontece muito isso na nossa vida. A gente não presta atenção em nada. A gente não tá nem pensando nessas coisas. Mas no dia em que a gente tem ali um despertar, decide, desenvolve uma vontade agora, aí você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. O número de pessoas que engravidam. Mas você nunca prestou atenção nisso. Você não ficava calculando quantas pessoas engravidam durante o ano. Você não, cada um com seus problemas. Não, você nem pensa nisso. Vida que segue. De repente, como você quer engravidar agora, todo mundo está engravidando. Mas na verdade não é que está todo mundo engravidando, é que agora você está prestando atenção nisso sem querer prestar atenção nisso. Você está prestando atenção nisso. Mas isso até ontem não era importante. Você não enxergava isso. Eu engravidei, gente, e eu não tive, assim, um processo assim de ser tentante. Desde que eu e o Renan decidimos, então, engravidar, foi o período de 1 ano, o que não é preocupante. Mas depois de 1 ano, eu cheguei na obstetra e falei, olha, faz 1 ano, eu não tô conseguindo engravidar. Eu sei que 1 ano não é muito tempo. Assim, será que eu vou precisar de tratamento? Eu falei pra ela. E ela disse o seguinte, ela disse assim, olha, antes de tentar qualquer tratamento, você vai comprar uma cartelinha de período fértil. Porque às vezes você está errando o dia em que você está fértil. Que é um período bem curto. O que me faz pensar, se é um período tão curto assim, como é que tanta gente engravida sem querer engravidar, né? Bom dia. Mas falou isso, falou assim, tanta cartelinha, e gente, foi pum.
era a cartelinha mesmo. Quando eu obedeci a cartelinha, na primeira eu engravidei. Depois que eu engravidei, eu tive essa sensação que ela teve, não em sofrimento, mas agora meus olhos estavam mais abertos para gravidez, bebê, maternidade. E meus olhos começaram a se abrir. Caramba, quanta gente fica grávida durante o ano. Nossa, tá todo mundo engravidando. Gente, eu fiz a conta. Esse ano eu estava grávida, esse ano. Tive bebê há 4 meses. Inclusive, o Caleb tá fazendo. Depois de amanhã vai fazer 4 meses. Eu tive bebê esse ano, gente. E eu tenho um filho mais velho também, de 1 ano. Então, faz 2 anos que eu tô passando pela maternidade. Dali eu comecei a ver muita coisa que antes eu não enxergava. Quanto chá de bebê tem? Quanta gente engravidando. Gente, eu fiz a conta, tipo, umas 5 pessoas no meu Instagram, conhecidas, amigas, colegas, engravidaram. Eu engravidei essa segunda vez, teve 2 amigas que estavam grávidas junto comigo. As 3 de barrigão, eu e mais 2 amigas. Gente, é muita gente engravidando. Só que isso não me fere, porque eu já estava grávida. Eu estava, na verdade, junto com essa galera. Aí, quando a sua percepção ela é uma pessoa que quer engravidar e não consegue, você vê tudo isso com uma outra perspectiva, mesmo sabendo que seu momento vai chegar, em nome de Jesus vai chegar. Seu momento vai chegar, mas você tem uma outra perspectiva sobre tudo isso. E é como ela disse, não é inveja. Porque, gente, eu acredito que inveja é quando você olha uma pessoa, você quer ter aquilo, e você fica com raiva daquela pessoa por ela ter aquilo. Você fica com um ranço dela. Inveja não é algo bom. Então, você, de alguma forma, deseja que aquela pessoa não tenha o que tem, ou perca o que tem, ou você quer o que ela tenha e quer que ela não tenha. Tem raiva dela, por ela ter tudo e você não ter. O caso dela, ela não quer ficar vendo mulher grávida, não quer ficar indo em chá de bebê, porque isso lembra ela de que ela não está conseguindo ter. Mas não significa que ela não quer que o outro tenha. Pode ter, tenha à vontade, arroche. Mas eu queria ter, entendeu? Eu queria ter para mim, mas não queria que você perdesse o seu. É isso, entendeu? Então, não se trata de ter ódio à moça que está grávida, mas isso está me lembrando de uma parte sensível em mim. Infelizmente, é uma coisa muito sensível. E durante o vídeo, isso vai ficando mais claro, gente. Isso vai ficar mais claro. Como é sensível para a mulher. Falando sobre pai e mãe, tá chegando o Dia dos Pais, gente. Não só o Dia dos Pais, mas 30 de julho é o Dia da Amizade. Então, tô chegando dias aí para presentear, galera. E eu vou apresentar para vocês a Udora. A Udora é um marketplace para presentear quem você ama sem sair de casa. Com presentes como buquê de flores, chocolates, cestas de presente com vinho, cestas de café da manhã, cestas de chocolate. Tudo isso para você conseguir presentear da sua casa. Na Udora você encontra tudo com facilidade em cada categoria separado e recebe os presentes no mesmo dia. A Udora tem 25% de desconto no meu cupom, que é Nicole25, vou deixar aqui na tela para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o impacto que é. Pensa aqui comigo, você tá na sua casa, sua namorada tá no trabalho, seu namorado tá no trabalho, seu marido, sua esposa, quem você quiser presentear. Tá lá no trabalho, tudo, nem esperava que você fosse dar um presente. E de repente chega essa sacola linda na casa da pessoa, no trabalho da pessoa. Gente, olha o impacto. Eu vou mostrar pra vocês o que eles me mandaram. Um girassol da Udora, então você consegue mandar flores e também cestas, chocolates, você pode mandar o que quiser. E olha que coisa mais linda, gente. O girassol, o meu buquê. E aqui, imagina você ganhar isso aqui de presente. Me diz se você não fica surpresa. A minha vem com um Ferrero Rocher, vários bombons, Twix, porque eu gosto, né? E também vem aqui com um vinho. Tem um vinhozinho aqui atrás, ó. A Udora também é aplicativo, gente. Então eu vou deixar o QR Code aqui na tela pra você baixar o aplicativo. Usa meu cupom de desconto 25%, você vai ganhar de desconto. Então, Nicole 25, não perde a oportunidade. O link tá aqui na descrição. A Udora está em mais de 50 países para você conseguir enviar um presente para uma pessoa sem sair de casa. E em mais de 100 cidades do Brasil. Você tem um chat direto da loja e tudo. Quando o pedido sai da loja, você recebe foto de como tá saindo e quando chega na sua casa, é tirado foto de quem recebeu. Tudo com muita segurança e também tem o chat da loja. Mais de 5 milhões de avaliações indicando a Udora. Então, é um aplicativo de marketplace para presente para você que quer presentear sem sair de casa. Então, não perca a oportunidade. Link aqui na descrição, QR Code aqui no vídeo e cupom de desconto aqui na tela. E agora vamos para o segundo vídeo. Esse vídeo já é mais comovente, já é um vídeo mais emotivo, em que a moça ela vai se derramar. Ah, é verdade, eu nem vi os comentáríos, gente. Nossa, é verdade, ó, nem tinha um. Primeiro que meu quadradinho tá minúsculo, né?
deixa eu aumentar meu quadradinho. Pronto. Eu odeio quando falam assim pra mim. É só relaxar. Estou passando por isso. É tão ruim. Todo mundo engravida. É real demais. E olha que interessante, né, gente? Acabei de falar. Existe um movimento hoje muito maior de mulheres que não querem engravidar. Mas quando você quer engravidar, você tem a sensação de que tá todo mundo engravidando. Cadê esse movimento gigante? Não está diante dos meus olhos. Nos meus olhos só está todo mundo grávida. Só quem é tentante sabe dessa dor da espera da nossa hora. Estou passando por isso, mas o que mais me deixa chateada é que eu e meu marido somos completamente saudáveis. Temos todos os exames de fertilidade. Caramba, que estranho, né? Perdemos uma gestação aos 8 meses. Meu Deus do céu. 8 meses, gente. É um bebê formado. E desde então eu tenho estado assim. Eu não queria, mas depois que aconteceu, passou a ser meu maior sonho. Ah, ela não queria a gestação. Mas depois que descobriu que estava grávida e ainda por cima perdeu, agora se tornou o maior sonho. Sinto-me exatamente como ela descreveu, principalmente depois da perda. Ainda mais que eu havia gravado no mesmo mês que tinha 2 melhores amigas. Sabe o que acontece? Por que muita mulher não quer engravidar, mas aí quando engravida, não quer deixar de estar grávida e aquilo se torna o sonho dela. Sim, porque, gente, é incrível, né? A nossa mente, ela muda. É um negócio assim, não queria estar grávida, aí chora. Eu não queria estar grávida. Mas aí você de- toma fôlego e diz, tá, eu tô grávida. É isso. É isso. E é isso. Aí você começa a entrar nesse universo. Para de fugir dele. Entra nele. Aí você começa a escolher berço, roupinha. Você começa a escolher, você começa a sonhar com o bebê vindo, colocando a roupinha nele. E você sabe que vai ter dificuldade, sabe que vai dar trabalho, sabe? Mas agora você tá vendo que, cara, até tô entrando, tô aceitando. E é uma roupinha mais linda que a outra, perfuminho, cheirinho. De repente o quartinho tá começando a ficar pronto e a sua mente ela começa a mudar e ela começa a aceitar. Existem mulheres que até o fim da gestação não aceitam, mas é muito raro. A própria natureza tende à proteção da espécie e fazer com que a mãe esqueça de tudo que é ruim e aceite tudo que é bom. É verdade, gente, existe uma defesa assim na mente que vem da própria natureza. Ó, esquece tudo que é ruim, só vamos pensar no que é bom. Por quê? Para defesa da espécie, para proteção da espécie. Vamos pensar só positivo, né? Você começa a entrar nisso. Então, na hora que rompe, é de partir o coração. Eu acho que foi o que aconteceu com ela. Aqui a gente vai ver a Flávia preparando a casa. Ela postou essa tentante, que é a mulher que quer engravidar, e ela vai falar sobre o drama. Agora ela tá chorando, agora é uma coisa mais pesada, gente. Tá todo mundo grávida. As minhas melhores amigas ficaram grávidas. A minha cunhada que nunca quis engravidar, engravidou. Todo nesse processo que eu queria estar vivendo. Então, eu fiquei muito mal com Deus. Você me esqueceu aqui? O que eu fiz de tão mal que eu não posso ter isso? E daí, você começa a achar que você não serve pra mais nada. Sabe? Porque meu sonho, até eu trato isso na terapia, sempre foi ser mãe. Até a minha terapeuta perguntou, por quê? E eu fiquei, acho que várias semanas passando isso na minha cabeça de, por quê? Eu não sabia responder. Mas eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade e eu, tipo, tava lá tomando banho, eu pensava, nossa, se eu tiver um filho com 20 anos, quando eu tiver 30, ele já vai ter 10. Mas eu cuido de criança desde que eu sou criança, sabe? Eu gosto muito de criança. Eu me identifico muito com criança. Então, meu sonho sempre foi ser mãe. Aí você começa, né, se afundar e ver aqueles posts, obrigada Deus por ter me proporcionado esse momento, ter me escolhido pra ser sua mãe. Aí você fica, cara, e eu Não fui não fui escolhida. escolhida por ninguém? Então aí você fica pensando, tipo, o problema é comigo, o problema... Você percebeu uma coisa assim comum. Gente, que triste, eu fiquei mal com esse vídeo agora. E o que acontece? Ela acaba falando até umas frases que chocam, né? Chega um momento em que ela sentiu que ela não servia pra mais nada. É claro, né, gente? A mulher não foi feita só para ser mãe, mas a mulher também não foi feita só por uma carreira profissional. A mulher, ela não foi feita para isso ou para aquilo. A mulher é um ser pensante. Sendo assim, ela pode sim ter sentimentos de inutilidade, sentir que não é útil. O homem também tem isso. Por que a mulher não vai ter isso? A mulher, a pessoa, o ser humano, vai ter momento em que, se ele não alcança algo, pode ali bater uma questão de identidade. Afinal, para que eu estou aqui e para que eu sirvo? Na verdade, isso daí pode bater a qualquer momento, independente se vai ser mãe, se vai ser pai, se vai ser isso, se vai ser aquilo. Bater uns negócios assim que se diz assim: pra que eu tô aqui? Pra que eu sirvo? Se eu não sirvo pra nada.
Isso pode acontecer, essa crise, em vários momentos. Não necessariamente você não conquistar a maternidade. Pode acontecer, inclusive, de você não conquistar o lado profissional e você também ter sentimentos de inutilidade nessa terra. E aí ela fala assim, uma coisa assim, eu briguei com Deus. E, gente, você vai ver esse traço semelhante na primeira que eu trouxe pra vocês e agora na segunda moça, que é uma briga com Deus. Você vai brigar com Deus, você vai não brigar de ofender, mas você vai ficar ressentida com Deus. E é interessante porque Deus de Israel, Deus de Israel. Até onde eu sei é o Deus de Israel. Então, aí, quando a gente vai falar de Deus, né, você vai ver relatos na Bíblia de muita mulher que sofreu muito com a infertilidade. Então, isso já é uma discussão há muito tempo. Então, a gente tem Sara, se eu não me engano, que foi 90 anos. O papo ali foi sério. A mãe de José, não fala besteira, Nicole. Não fale besteira. Raquel, também dificuldade. Você também não tem a mãe de Samuel? Vixe, gente. Ah, Ana, a mãe de Samuel. Nossa, só nessa brincadeira citamos 3 que tiveram dificuldade para engravidar. Mas assim, por muitos anos de sofrimento. Enquanto tinham pessoas ao seu lado que engravidavam. Como aconteceu com Raquel, em que a irmã teve a tribo inteira de Israel. Teve, pá, a tribo inteira. Toda Israel vem dela, inclusive. A irmã que conseguiu engravidar. Enquanto dela, ela não conseguia ter. Aí ela conseguiu ter José, depois teve Benjamim, que inclusive deu uma briga feia lá na frente com o Benjamim. A tribo de Benjamim deu um problema lá em Juízes. Nervosa, depois vê isso, gente, mas nervosa. Quase que a tribo. Porque todos eles, ali, cada filho, se tornou uma tribo na Bíblia, né? Que vai montar Israel lá na frente. É que a questão não é essa, a questão é muita mulher com infertilidade. Muita. Então isso não é novo, mas o que há de interessante quando você questiona Deus em relação a isso é que poderia demorar o que fosse, com muita persistência e muita fé, no fim, ele acabava sempre atendendo, pelo menos nos casos aqui que eu citei. É claro que não podemos garantir isso com toda a humanidade, mas havia uma misericórdia muito grande em relação a isso, por mais que demorasse. Mas vocês podem ver que existe um traço semelhante. É você olhar para Deus e conversar. Por quê? Por quê? Por que comigo não? Fui tentando durante 9 anos. Descobri que ser mãe não era para mim, que Deus deveria ter outros planos. Adotei um casal e depois de 6 meses estou grávida. E é por isso que as pessoas dizem, relaxa. Ela não é a primeira que eu vejo que queria, porque queria engravidar, não conseguiu e adotou. Aí relaxou. Parou de ficar com isso na cabeça e engravidou. Não são todos? Não são todos. Mas ela é o segundo caso que eu vejo assim. Meu sonho, cheguei aos 35 anos e me sinto tão inútil e sozinha. Eu tô tão triste porque tô tentando há 3 meses, depois que parei de tomar anticoncepcional e não consegui. Mas, amiga, 3 meses. Pare com isso, amiga. Pare com isso. 3 meses é muito pouco, gente. Até pro corpo processar. Tenho 37. Esse é meu maior sonho. Mas até hoje nada. Esse é o Marcos. Aí o homem, ele é uma situação diferente. Ou ele realmente tem uma infertilidade, ele tá com uma mulher e pode acabar sofrendo com alguma infertilidade. Ou, na verdade, tá tudo ligado a relacionamento. Ele ainda nem sequer encontrou uma moça que ele consiga, assim, se relacionar com confiança, casar e então tomar a parte de ter filho. Porque é todo um processo. E é esse o processo que nos desespera, que bota pressão. Por quê? Porque não é engravidar. É se relacionar, conhecer, confiar, aí depois começar um relacionamento. Aí depois casar, e aí do casamento tentar, você tá entendendo? É um processo que leva tempo. Eu casei em 93 e passei preciosos anos tentando. Chorei muitas vezes e a cada menstruação que vinha. E briguei muito com Deus, porque eu achava injusto ele dar filhos para as mulheres que iam jogar fora ou maltratar, do que para mim. Daí, em 99, na virada do ano, quando eu completaria 33 anos, eu olhei para o céu e disse que agora quem não queria era eu. Disse que em 2000 tudo seria diferente. E passou a virada do ano e no mês de janeiro eu não menstruei. E minha filha nasceu em setembro. E 3 anos depois, Deus me deu outro presente. Então, o que eu posso dizer da minha experiência é que a ansiedade é a maior vilã da nossa vida. Fiz todos os exames.
E nenhum dos dois tinha qualquer problema. Era a minha cabeça que não permitia meu corpo funcionar. Não desistam, tentantes. Entreguem na mão de Deus e ele fará seu milagre acontecer. Ela tá falando, né, porque o nervosismo e a ansiedade e o desespero é mais tempo. Olha que interessante, gente. Ela tava se desesperando aos 33 anos. Eu com 32. Eu tava calminha, calminha com 29 anos. Eu tava, ó, serena com 28. E ela já tava casada. Por quê? Porque antigamente havia uma pressão maior para se engravidar mais cedo. Hoje em dia, mal se tem filhos. Tão quanto uma pressão para se engravidar. A mulherada engravida cada vez mais tarde, 40. Mas naquela época, em 93, que foi quando eu nasci, havia uma pressão para a mulher engravidar logo, na casa dos 20. Entendeu? Por isso que com 33 ela já estava desesperada, porque já era considerada muito velha para ter filho. Eu tendo filho com 31 e 32. Mas vocês podem ver, ela brigou com Deus. Ela olhou para Deus e disse: "Pois agora eu não quero". Deus assim, ó, se aprume, mulher. Se aprume, tu não sabe com quem você tá falando. Mas é isso, gente. Então, graças a Deus, ela conseguiu. Agora, vamos ver o relato da Carol, que é uma influenciadora muito grande, comunicadora muito grande, e vai contar o drama dela para nós em relação a ser uma tentante. O vídeo não é novo, tá, gente? Foi no mês 5 desse ano, mas mês 5, uns 2 meses atrás, né? Carol Moreira, ela é uma influenciadora, também youtuber, fala de filmes. E ela vai contar o drama que ela passa em relação a ser uma tentante. Oi, gente! Hoje vou gravar um vídeo de desabafo pra vocês. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu não conseguia fazer ele sem chorar. Eu queria falar sobre tentativas de engravidar. Eu não tinha contado aqui em público, meus amigos próximos sabem, mas eu e o Beto estamos tentando engravidar tem 1 ano. E como vocês podem ver, a gente não conseguiu. É muito frustrante. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fez 1 ano de casados, eu já estava com 37 anos. Então, né, esse reloginho aí vai apertando e a gente começou a tentar e foi passando tempo e não aconteceu. Quando deu uns 6 meses, eu fui falar com a minha médica ginecologista porque, por causa da minha idade, não é bom você ficar tentando muito tempo sem investigar. Justamente para não perder muito tempo, né? Porque senão a pessoa fica lá 1 ano tentando, daí que vai começar a investigar. Inclusive, a minha dica é: investiguem. Nessa jornada a gente aprendeu muita coisa e a gente se cuidou, a gente fez de tudo. Inclusive, 1 ano antes, desde que eu me casei, eu já acompanho com uma nutricionista maravilhosa, a doutora Gabi, e a gente já estava fazendo todo um negócio para eu melhorar minha saúde, porque eu estava pensando em engravidar. Enfim, então a gente foi na médica, aí a minha ginecologista indicou uma clínica e um médico especializado nisso, que é a Clínica Originária aqui em São Paulo, que tá sendo, assim, incrível com a gente. E a gente foi lá e começou a fazer um monte de investigações e tudo mais. E aí nem vou entrar muito nesses detalhes. E isso é muito frustrante também, porque você acha que você vai descobrir uma coisa e vai resolver. E meio que não tem o que resolver mais, sabe? Eu queria deixar claro também que eu sei que outros casais passam por isso, às vezes, muito mais tempo que 1 ano. Que tem casais que sofrem perdas gestacionais, que deve ser uma coisa, assim, que eu não consigo nem pôr em palavras, assim, como deve ser dolorido, gente. A gente não passou por isso, graças a Deus. Mas esse vídeo de forma nenhuma é pra me comparar, não é sobre isso. Mas pra mostrar como é dolorido, gente, como é sofrido. Eu não esperava que fosse demorar tanto tempo, juro, porque nós somos um casal bem saudável, assim, em geral, mas, assim, não tem nada a ver com isso, às vezes, né? E você vai ficando meio louca, assim, o aplicativo, né? Aí os negocinhos de ovulação. E aí teve mês que eu apaguei o aplicativo, eu falei, não quero saber de ovulação mais, porque eu tava muito frustrada e aquilo me deixava mais ansiosa. E aí você vai contar pras pessoas e as pessoas falam, gente, nunca fale isso pra alguém que tá tentando engravidar. Juro, eu sei que quem me falou não foi por mal. Mas assim, a pessoa fala, relaxa que vai dar certo. Amor, e relaxar como? Relaxar como? Se eu tenho que ter dia pra transar? Se eu tenho que esperar minha menstruação? Não tem como relaxar, gente. Não é uma coisa que você esquece, sabe? E eu quis gravar esse vídeo justamente porque esse tema da gravidez, o tema da perda gestacional, são temas muito tabus até hoje, gente, 2026. E não se pode contar pros outros que você tá tentando engravidar, porque senão dá azar, porque senão sei lá o quê. Não pode contar que você perdeu um nenê, porque senão, é climão. Não pode contar que você tá grávida até sei lá quantas semanas de gestação. E aí a mulher fica tendo essas dores sozinha.
E eu percebi que eu tava muito solitária nessa jornada. No começo a gente não contou pros nossos pais, porque a gente não queria gerar uma expectativa neles, e a gente queria também o fator surpresa, né? De um dia chegar e falar, vocês vão ser vovós, vovôs. Isso não foi acontecendo, e um dia eu falei pro Beto, cara, a gente precisa dividir isso com alguém, porque eu vou chorar. Porque é muito solitário essa coisa de, ai, não vamos contar porque vai fazer surpresa, ai, não vamos contar porque, ai, se perder. E às vezes tem que contar sim, claro, não precisa contar pra fazer que nem eu aqui, fazer um vídeo, mas contar pros seus amigos, dividir, porque senão é uma dor muito difícil de você passar sozinho, e a gente não precisa. E sem contar as questões de relacionamento, né, que tudo isso gera com o seu parceiro, né, de ter que ter coisas programadas, de expectativa, de você tá mal, aí fica, sabe, parece que a vida gira em torno desse assunto e a vida vira um limbo. Parece que nesse último ano, tudo que eu trabalhei, todas as outras coisas que eu fiz, eram só uma espera até o dia que eu ia poder falar que eu tava grávida. Depois desse um ano, né, temos o balanço aí e a gente ficou muito mais unido. Foi muito importante pra gente ter essas conversas profundas e tá junto e indo no médico, fazendo ultrassom, fazendo exame, o caramba. Então foi um ano muito importante também, acho que para nosso relacionamento, assim. Ainda não aconteceu de vir nosso bebezinho, a gente continua com o médico, tá tudo certo. Mais pra frente eu posso falar mais dessas questões médicas, assim, se vocês quiserem saber. Mas eu queria abrir esse espaço pra gente conversar um pouco sobre isso, porque eu não quero mais estar sozinha nessa jornada. É isso, esse foi meu desabafo de hoje. Não chorei muito. E é isso, até a próxima. Então, ela tem 38 anos, e é isso que eu ia comentar com vocês. Elas, assim, não dá pra relaxar, não dá pra esquecer isso. E, gente, à medida com que a idade vai avançando, é um momento em que a mulher, ela fica assim, ela fica... Você tá entendendo? Ela consegue esquecer menos disso. No momento que ela assume, eu quero ter, no momento que ela assume, eu quero ter, aí começa a contar. É um tic-tac, né? Porque a idade... E eu até falei isso para uma colega que é tentante. É uma colega que é tentante já há uns anos. E aí eu falei para ela assim, eu sinto que a nossa geração esperou mais para ter filho. A nossa geração, ela esperou mais. Ela ou não quis ter, ou foi ter mais velha. Isso por N questões econômicas, de desenvolvimento, tem questões culturais, muita coisa vai mudando com o tempo. A mulher, por exemplo, ela quer se formar, ela quer ter uma profissão, então ela acaba deixando a gravidez mais para frente. E tudo bem, porque a discussão nem é essa, o que é certo e o que é errado, porque cada um vai fazer o que quiser da vida. Só que quando a gente espera muito, começa a bater uma idade, e é isso, né, gente? E é isso. A gente joga pra frente uma coisa que tem tempo, que tem um cronômetro que tá encerrando. Por quê? Tem muita gente que consegue engravidar com 40, mas vai se tornando cada vez mais difícil. É possível. E cada vez parece que se torna mais possível. Você vê muita mulher engravidando com 40, muita. Mas não dá pra negar. Se a gente vai pegar a grande população, existe uma porcentagem disso. Então, sim, a gente acaba jogando mais pra frente pra ter uma condição melhor, e tá certo, né? Mas jogando lá pra frente acaba dificultando a própria gravidez. E quando você sabe que a idade está contando, quando você sabe que existe ali um cronômetro, você acaba se desesperando, ficando tensa. Cada ano passando, mais um ano, mais um ano, mais um ano, e a idade avançando, sabendo que isso vai dificultar cada vez mais. Isso bota na mulher muita pressão. É pressão. É pressão. O que não torna mais fácil a gente ter filhos de qualquer pessoa. Vamos já pelo desespero, então eu vou ter filho de qualquer um. Não, porque aí você vai sofrer. Vai sofrer, ainda é possível colocar a culpa no filho, que é o que acontece muito hoje em dia. A gente vê muito isso na internet. O arrependimento de ter tido filho. Quando você vai ver, o arrependimento é o marido, né? Mas a mulher, ela tende a jogar em cima da cria. Então é melhor nem ter filho com qualquer um, que isso pode gerar um sofrimento ainda maior. Mas aí nós precisamos também esperar a pessoa certa. Aí a idade certa. Aí o momento financeiro certo. Aí quando você vai ver, foi tanta coisa certa que errou, na verdade, o tempo melhor para a fertilidade. É uma coisa que é uma briga hoje em dia para a mulher que quer, né, no caso. Não é para a mulher que não quer. E isso é muito preocupante. Eu comigo, gente, teve um momento em que eu tive que bater o pé e dizer, bom, agora eu vou estar aberta a engravidar. Eu vou começar, porque eu sei que daqui... E assim, gente, não achem que foi meu sonho, que era meu sonho, ou que meu sonho era ser mãe. Ai, eu nasci para ser mãe. Não, eu sempre falo isso para vocês aqui no canal. Amo ser mãe.
Só que para mim era um fluxo natural que eu queria na minha vida. Tanto é que eu demorei um pouco para engravidar, eu nunca falo sobre isso, é um assunto muito pesado para mim, mas eu tive uma perda gestacional, eu tive, é normal, acontece de você ali na primeira gestação acabar perdendo, e eu perdi o meu primeiro, mas foi bem no início, tá, gente? Bem no início. Mas eu tive uma perda. Em nenhum momento eu coloquei na minha cabeça, será que eu consigo? Nenhum momento isso realmente entrou em mim, porque eu sabia que se eu ficasse entrando muito nisso e ficasse tensa, mais difícil seria. Mas teve um momento que eu coloquei, bati o pé, eu falei, ó, acho interessante, falei pro meu marido, né, o Renan, acho interessante a gente tentar engravidar, a gente tentar ter um filho. Porque o Renan é 6 anos mais velho que eu. Você já tá com tal idade, eu vou chegar nos 30 e se a gente tiver alguma questão, e se a gente precisar de tratamento, eu só vou descobrir isso a partir dos 30, entendeu? Então, já vamos começar a tentar de agora. E aí eu fiquei por 1 ano, né? Isso depois de perder a primeira gestação. Mas antes eu já estava como tentante, só que foi coisa papo de 1 ano e meio. Mais ou menos isso, gente. E o que que acontece? Eu consigo imaginar, eu consigo ter uma noção da pressão que é. E não é uma pressão, gente, social. Ah, estão me pressionando, não param de perguntar sobre filho. Não é. É a pressão também da própria pessoa, de eu quero ter e a minha idade está avançando. Também você vê nos comentários muita gente partilhando desse mesmo sofrimento. Aqui, ó, Carol, meu marido e eu tentamos em 2020 até 22. Investigamos, o médico disse que o problema era meu marido, o que tínhamos apenas e que tínhamos apenas 2% de chance. Desencanamos e desistimos em 2025 e engravidamos, de forma natural e de surpresa. Eu com 40 e meu marido com 38. Sem nada planejado. Hoje estamos com 41 e 40, felizes com nosso filho, de 45 dias. Com a gente, o melhor remédio foi se manter saudável, exercício físico e descansar. Não se prenda muito na idade. Tenho amigas de 44 que estão grávidas. Não se cobre e confie no processo. Ela falou que só foi quando ela relaxou e ela parou de pensar, né, sobre isso. E ela falou: se cuidar ou buscar tratamento, ou se cuidar através da saúde mesmo, de alimentação e exercício. Mas é isso, gente. E muita gente julga essas mulheres pelo sonho que elas têm em ser mãe. Mas eu não julgo, porque fica tanto com esse discursozinho de que a mulher deve ser o que ela quiser, mas parece que esse discurso só se aplica se a mulher quiser fazer algo muito fora da curva. Aí ela é dona de si. Mas se ela quiser ser mãe, que sonho ridículo é esse? Então não é 2 pesos, 2 medidas, né? Então é esquisito isso. Agora, se a mulher tem o sonho de ser mãe, deixa ela, porque ela não é livre, o corpo não é dela, a mente não é dela, ela não é uma mulher livre. Então, deixe com que a mulher sonhe com o que quiser, sem ser menosprezada pelo sonho dela. Porque o que eu mais vejo é gente de menosprezando o sonho dessas mulheres nos comentários. Esse é seu sonho? Nossa, sonho de ser mãe. Mas até ontem a mulher tinha liberdade de ser o que quiser e não o que mandavam ela ser. Ela quer ser mãe. Ai, que ridícula. Isso vindo de mulheres. É pra você ver. Então deixa a mulherada sonhar com o que quiser sonhar. Ainda mais que, como eu disse, haverá um tempo que não conseguirá mais engravidar. Então, se ela quer e ela reconhece isso, deixe que engravide. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.